Não bloqueie as bênçãos de Deus na sua vida. Imagine-se caminhando por uma estrada em direção aos seus sonhos, um caminho que nosso Pai Celestial, o Deus da abundância, deseja verdadeiramente abençoar. A estrada é longa, cheia de promessas de alegria, paz e prosperidade. Mas a cada passo, você se sente puxado para trás, como se algo invisível o impedisse de avançar. Há um peso constante que te deixa lento e cansado, muitas vezes sem forças para continuar a caminhada. Esse peso não é visível aos olhos, mas ele é real. São hábitos, camuflados de comportamentos, pensamentos e atitudes que, muitas vezes, você sequer percebe, mas que estão bloqueando as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Cada passo torna-se um desafio, não porque o caminho seja difícil por natureza, mas porque, ao cultivar estes hábitos, você cria grandes barreiras e impede que Deus derrame suas bênçãos. Sem perceber, nos tornamos nossos próprios obstáculos. Hoje vamos explorar juntos, à luz da Palavra de Deus, esses hábitos que nos afastam de nossas bênçãos. Vamos identificar e aprender a remover cada um deles e abrir caminho para uma vida plena e abundante. Também vou fazer uma poderosa oração com você, clamando pela ajuda de Deus para nos livrarmos desses obstáculos. Então fique até o final para receber as bênçãos dessa oração. Agora, vamos às Escrituras. Jesus nos adverte em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Este versículo nos lembra que o caminho para as bênçãos de Deus é um caminho que requer esforço, atenção e um coração aberto para a correção. Geralmente nos somos rápidos em apontar o dedo para fatores externos, para pessoas ao nosso redor, ou até mesmo para o próprio Deus, quando enfrentamos dificuldades ou quando sentimos que nossas orações não são respondidas. No entanto, é crucial que olhemos para dentro de nós mesmos e reflitamos sobre nossas próprias atitudes e comportamentos. Precisamos nos perguntar: estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Estou seguindo seus mandamentos com um coração sincero? É fácil nos distrairmos e perdermos de vista o caminho estreito que Jesus nos chamou a seguir. Pequenas atitudes, decisões erradas e até mesmo a disposição do nosso coração podem se transformar em barreiras que impedem o fluxo das bênçãos de Deus em nossas vidas. O amor de Deus por nós é imenso e suas bênçãos são abundantes. No entanto, Ele também deseja que cresçamos e amadureçamos espiritualmente. Parte desse crescimento envolve reconhecer nossos próprios erros, confessar nossos pecados e buscar a integridade. Isso pode ser difícil, mas é necessário. Pense nos momentos em que se sentiu esquecido, como se suas orações não fossem respondidas. Pense nas vezes em que sentiu que as bênçãos de Deus estavam longe de seu alcance. Talvez você até esteja passando por tempos assim. Agora, considere a possibilidade de que há áreas em sua vida que precisa de ajuste. Existem hábitos, pensamentos e atitudes que precisam ser corrigidos. Quando reconhecemos isso e nos voltamos para Deus com um coração arrependido e disposto a mudar, abrimos a porta para que suas bênçãos fluam novamente em nossas vidas. Deus é fiel e justo para perdoar. Ele deseja nos abençoar abundantemente, mas também deseja que andemos em seus caminhos. Não deixem que suas próprias ações e atitudes se tornem obstáculos para as bênçãos que Deus quer derramar sobre vocês. Reconheçam os erros, corrijam o caminho e vejam como a graça e as bênçãos de Deus fluem em suas vidas. Agora, quero que vocês imaginem a sua vida como um jardim. Um jardim repleto de flores vibrantes, árvores frutíferas e um solo fértil, onde tudo que se planta, nasce, cresce e dá frutos. Um jardim que Deus nos deu para cuidar,
um lugar onde Ele deseja que suas sementes de bênçãos floresçam e frutifiquem abundantemente. No entanto, assim como qualquer jardim, ele exige cuidado, atenção e amor para prosperar. Deus, em sua infinita bondade, nos presenteia com um espaço fértil, cheio de potencial. Este jardim é um reflexo do seu amor e do seu desejo de nos abençoar. Mas o que acontece se negligenciarmos nosso jardim? Pensem no trabalho que é necessário para manter um jardim saudável. Precisamos regá-lo regularmente, garantir que ele receba luz suficiente e, o mais importante, precisamos remover as ervas daninhas que aparecem. Essas ervas daninhas são as atitudes negativas, as decisões erradas e até mesmo o estado do nosso coração e espírito que podem agir como barreiras, bloqueando o fluxo da abundância de Deus. Quando negligenciamos o cuidado do nosso jardim espiritual, permitimos que essas ervas daninhas cresçam e se espalhem. Pequenas atitudes, pensamentos e ações que vão se tornando hábitos com o passar do tempo e podem ser comparados a ervas daninhas. E como jardineiros do nosso próprio coração, somos responsáveis por eliminá-las. Precisamos identificar e arrancar os hábitos, pensamentos e ações que bloqueiam as bênçãos de Deus. Cada uma dessas atitudes age como uma erva daninha, roubando os nutrientes e a luz das plantas que Deus deseja ver crescer em nossas vidas. Jesus nos diz em João, capítulo 15, versículo 5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Assim como um jardim não pode sobreviver sem água e luz, não podemos prosperar espiritualmente sem nos alimentarmos da palavra de Deus e permanecermos conectados a Ele. E é através da palavra de Deus que vamos nos orientar para identificar cada um dos hábitos que podem agir como ervas daninhas em nossas vidas e aprender como podemos removê-los, um por um, com a ajuda e a graça de Deus. O primeiro hábito que bloqueia as bênçãos de Deus em nossa vida é a falta de perdão e o rancor. Eles são como pedras pesadas que carregamos em nosso coração, impedindo-nos de experimentar plenamente a graça e a paz que Deus deseja nos oferecer. Jesus nos ensinou a importância do perdão de forma clara e direta. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, ele disse: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O perdão é um ato poderoso de amor e misericórdia, que não apenas liberta a pessoa perdoada, mas também traz alívio e cura para quem perdoa. Imagine por um momento que você está carregando uma grande pedra nas mãos. Dia após dia, essa pedra fica mais pesada, seus braços ficam cansados e sua jornada se torna mais difícil. Essa pedra é o rancor, que se acumula em nosso coração quando nos recusamos a perdoar. Cada mágoa não resolvida, cada ofensa não perdoada, adiciona peso à nossa vida. Com o tempo, esse fardo nos desacelera, nos cansa e nos impede de avançar em nosso caminho espiritual. A falta de perdão e o rancor são tóxicos. Eles não apenas afetam nossa relação com os outros, mas também afetam profundamente nossa relação com Deus. Quando mantemos o rancor em nosso coração, estamos construindo uma barreira que impede o fluxo das bênçãos. Deus nos chama a perdoar, não apenas porque é a coisa certa a fazer, mas porque Ele sabe que o perdão nos liberta e nos purifica. O perdão, meus amigos, cura nossas feridas emocionais. Quando perdoamos, estamos liberando a dor e a amargura que envenenam nossa alma. Estamos abrindo espaço para que o amor e a paz de Deus possam encher nosso coração. Jesus nos mostrou o caminho do perdão, quando na cruz, Ele clamou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Se Ele pôde perdoar aqueles que o crucificaram, quanto mais nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. É importante lembrar que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão.
Não precisamos esperar sentir vontade de perdoar, devemos decidir perdoar. Muitas vezes, essa decisão deve ser tomada repetidamente, especialmente quando a dor é profunda. Mas cada vez que escolhemos perdoar, estamos removendo um pouco mais daquele peso, permitindo que a cura de Deus comece a trabalhar em nosso coração. O rancor é uma prisão da qual temos a chave. Quando escolhemos perdoar, abrimos a porta para nossa própria liberdade. Não estamos justificando as ações dos outros, mas estamos escolhendo não deixar que essas ações continuem a nos ferir. Estamos entregando a justiça nas mãos de Deus, confiando que Ele é o justo juiz. À medida que perdoamos, começamos a ver mudanças não apenas em nosso coração, mas também em nossas circunstâncias. As bênçãos de Deus começam a fluir novamente, trazendo paz, alegria e uma renovada sensação de propósito. Estamos permitindo que o amor de Deus penetre e transforme cada área de nossa vida. Se há alguém em sua vida que você precisa perdoar, não adie mais. Libere esse peso hoje. Entregue a Deus suas mágoas e deixe que Ele cure seu coração. A falta de perdão e o rancor não devem mais bloquear as bênçãos que Deus deseja derramar sobre você. Abra seu coração ao perdão e experimente a liberdade e a plenitude da vida em Cristo. Irmãos, o segundo hábito que, sem dúvida alguma, bloqueia as bênçãos de Deus para a sua vida é a dúvida e a falta de fé. Essas são densas neblinas que podem nublar nossa visão espiritual e nos impedir de experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para nós. A dúvida é uma força sutil, mas muito forte. Ela começa como uma pequena semente de incerteza e, se não for tratada, pode crescer e dominar nossos pensamentos e ações. A dúvida nos faz questionar a bondade de Deus, suas promessas e até mesmo seu amor por nós. A dúvida nos faz perder a fé. Jesus nos deu um exemplo claro do poder da fé quando Pedro andou sobre as águas. Em Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 31, Pedro disse: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Este episódio nos ensina que, enquanto Pedro manteve seus olhos fixos em Jesus, ele fez o impossível. Ele andou sobre as águas. No entanto, no momento em que ele desviou seu olhar e se concentrou na tempestade ao seu redor, a dúvida se infiltrou e ele começou a afundar. Isso nos mostra que a dúvida não é apenas uma questão de falta de confiança, mas é uma questão de onde escolhemos colocar nosso foco. A dúvida pode se manifestar de muitas formas em nossas vidas. Podemos duvidar da capacidade de Deus de nos prover em tempos de necessidade, da sua vontade de curar doenças ou da sua presença em tempos de solidão. A dúvida se torna um hábito, um padrão de pensamento que se repete constantemente em nossas mentes. Mas a fé, meus queridos, é a chave para superar essa barreira. A fé é confiar em Deus, mesmo quando não podemos ver o caminho à nossa frente. É acreditar nas suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A fé é a certeza de que Deus está conosco, independentemente das tempestades que enfrentamos. Tiago, capítulo 1, versículo 6, nos adverte: Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A fé nos dá estabilidade e firmeza, mesmo nos momentos mais difíceis. Superar a dúvida e a falta de fé requer prática e determinação. Primeiro, precisamos encher nossas mentes e corações com a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz:
Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Precisamos nos alimentar da palavra, meditar nela e deixar que ela renove nossa mente e fortaleça nossa fé. Meu irmão, minha irmã, o terceiro hábito que bloqueia suas bênçãos é a desobediência e o desvio do caminho de Deus. Quando escolhemos, com frequência, desobedecer os ensinamentos de Cristo e seguir nosso próprio caminho, estamos, na verdade, nos afastando das bênçãos de Deus. Deus nos deu um mapa através de suas palavras na Bíblia. Este mapa nos guia pelo caminho certo, nos mostrando como viver de maneira que agrada a Deus e que traz a verdadeira felicidade e paz. No entanto, constantemente, somos todos tentados a desviar desse caminho, a seguir nossos próprios desejos e vontades e a ignorar as Escrituras. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 32 e 33, somos orientados. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Esta promessa nos mostra que a obediência não é apenas um dever, mas uma fonte de vida e bênçãos. Quando seguimos as instruções de Deus, estamos nos alinhando com sua vontade. Desobediência, por outro lado, nos coloca em risco. É como ignorar sinais de trânsito enquanto dirigimos. Podemos nos sentir bem momentaneamente, seguindo nosso próprio caminho. Gera uma adrenalina, uma sensação de poder, não é? Mas, uma hora ou outra vai gerar consequências muito negativas. Da mesma forma, desobedecer a Deus pode nos levar a situações de dor, perda e confusão. O desvio do caminho de Deus muitas vezes começa com pequenas decisões. Uma pequena mentira, um compromisso moral ou ético, ou uma decisão de seguir nosso próprio entendimento em vez de buscar a sabedoria de Deus através da sua palavra. Com o tempo, esses pequenos desvios podem se tornar grandes afastamentos e nos encontramos longe do propósito de Deus para nossas vidas. Mas Deus é bom o tempo todo. Deus é misericordioso e está sempre disposto a nos guiar de volta ao caminho certo. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, somos instruídos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando reconhecemos nossa desobediência e nos arrependemos, Deus nos perdoa e nos restaura. Ele nos dá uma nova chance de seguir seu caminho e experimentar suas bênçãos. Mas deve ser um arrependimento verdadeiro. Para evitar a desobediência e o desvio do caminho de Deus, precisamos cultivar um coração obediente. Isso começa com a humildade de reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos da orientação de Deus. A desobediência e o desvio do caminho de Deus são barreiras que podemos superar. Quando escolhemos obedecer e seguir o caminho que Deus nos traçou, abrimos a porta para as suas bênçãos. Que possamos sempre buscar a orientação de Deus e nos comprometer a seguir seus mandamentos, sabendo que Ele tem um plano perfeito e abençoado para cada um de nós. Amigos, o quarto hábito que nos afasta das bênçãos de Deus é viver excessivamente com orgulho e se achar autossuficiente. O orgulho é uma armadilha sutil, muitas vezes mascarada como autoconfiança ou independência. No entanto, o orgulho excessivo nos faz acreditar que podemos viver nossas vidas sem a ajuda de Deus. Ele nos leva a confiar em nossas próprias capacidades, em vez de depender da sabedoria e da força de Deus. Em Provérbios, capítulo 16, versículos 18 e 19, somos avisados: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos.
Esta advertência nos mostra que o orgulho não apenas nos afasta de Deus, mas também antecipa nossa queda. A autossuficiência, por outro lado, é a crença de que podemos cuidar de todas as nossas necessidades por nós mesmos. Quando confiamos excessivamente em nossas próprias habilidades e recursos, estamos ignorando nossa necessidade fundamental de Deus. Jesus nos disse que Ele é a videira e nós somos os ramos, que se permanecermos nele, Ele permanecerá em nós e nós daremos muitos frutos, e que sem Ele não podemos fazer coisa alguma. Ou seja, irmãos, sem Deus, nossos esforços são em vão. É somente através da nossa conexão com Ele que podemos verdadeiramente prosperar. Para superar o orgulho e a autossuficiência, precisamos cultivar a humildade. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo e mais em Deus e nos outros. É reconhecer que todas as boas coisas vêm de Deus e que dependemos dele para tudo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, há uma mensagem para os jovens, mas vale para todos nós. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho e a autossuficiência são barreiras que podem ser superadas através da humildade e da dependência de Deus. Quando reconhecemos nossa necessidade de Deus e nos submetemos à sua vontade, abrimos nossos corações para suas bênçãos. Que possamos sempre lembrar que é Deus quem nos sustenta e nos abençoa, e que sem Ele nada podemos fazer. Irmãos, o quinto hábito que bloqueia nossas bênçãos é um comportamento frequentemente subestimado: a ingratidão. A ingratidão é um hábito que pode se infiltrar em nossos corações de forma silenciosa, mas tem o poder de bloquear o fluxo das bênçãos de Deus em nossas vidas. A gratidão é uma expressão poderosa de fé e reconhecimento das bênçãos de Deus. Quando somos gratos, estamos reconhecendo que tudo o que temos é um presente de Deus, e isso nos aproxima dele. Por outro lado, a ingratidão nos desconecta da fonte das nossas bênçãos e nos impede de ver e apreciar o que já recebemos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, somos orientados: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Este versículo nos lembra que a gratidão deve ser uma atitude constante, independentemente da situação que nos encontramos. A ingratidão surge de várias maneiras. Às vezes, pode ser uma falta de reconhecimento das bênçãos de Deus em nossa vida diária. Nos concentramos tanto no que não temos que esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. Quando estamos sempre desejando mais, sem reconhecer, agradecer e ficar feliz pelo que já temos, estamos cultivando um coração ingrato. A ingratidão endurece nosso coração. Quando não agradecemos a Deus pelas suas bênçãos, começamos a nos sentir obrigatoriamente merecedores delas, perdendo a perspectiva de que tudo vem pela graça de Deus. Isso pode nos levar a um ciclo de insatisfação e afastamento de Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. A ingratidão pode nos levar a uma escuridão espiritual, onde somos incapazes de ver a bondade de Deus. Para combater a ingratidão, precisamos cultivar um coração agradecido. Isso começa com a prática diária de reconhecer e agradecer a Deus por suas bênçãos. Podemos começar cada dia agradecendo a Deus por coisas simples, como o dom da vida, a saúde, a família,
e as oportunidades que temos. À medida que desenvolvemos esse hábito, começamos a ver a mão de Deus em todas as coisas. Além disso, devemos expressar nossa gratidão aos outros. Agradecer às pessoas por suas ações gentis, palavras de encorajamento e ajuda, fortalece nossos relacionamentos e reflete o amor de Deus. Quando somos gratos, estamos testemunhando da bondade de Deus em nossas vidas. Quando cultivamos um coração grato, abrimos a porta para as bênçãos de Deus e aprofundamos nossa relação com Ele. Que possamos sempre reconhecer e agradecer as muitas bênçãos que recebemos, sabendo que cada uma delas é um presente do nosso amoroso Pai Celestial. Irmãos, o sexto hábito, ou comportamento que bloqueia nossas bênçãos, é o desânimo e a desesperança. Esses sentimentos podem ser tão pesados quanto qualquer fardo físico e têm o poder de nos afastar da paz e da alegria que Deus deseja para nós. Sentir-se desanimado ou sem esperança de vez em quando é normal, afinal somos humanos e temos nossas fraquezas. Mas quando isso se torna um hábito e permitimos que esses comportamentos dominem nossos corações, abrimos mão da esperança que Deus nos oferece e fechamos as portas para suas bênçãos. O desânimo e a desesperança podem surgir em nossas vidas de várias maneiras. Podemos sentir desânimo quando enfrentamos dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos familiares ou outras provações. A vida nos apresenta muitos desafios e às vezes parece que não temos forças para continuar. No entanto, é precisamente nesses momentos que precisamos nos voltar para Deus com o coração cheio de fé, nos levantarmos com bom ânimo e ter esperança em nossa vitória. Em Isaías, capítulo 40, versículos 30 e 31, somos encorajados. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Este versículo nos lembra que a esperança em Deus nos dá forças para enfrentar qualquer desafio. Quando nos sentimos desanimados, precisamos lembrar que Deus está conosco e Ele nos sustentará através de todas as tempestades da vida. O rei Davi muitas vezes se sentiu perseguido e desanimado, mas sempre se voltava para Deus em busca de consolo. No Salmo 42:11, Davi escreve: "Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus." Davi nos mostra que, mesmo nos momentos de maior desânimo, podemos encontrar esperança ao colocar nossa confiança em Deus. O desânimo pode se transformar em desesperança quando perdemos a visão do propósito de Deus para nossas vidas. A desesperança nos faz sentir que não há saída, que não há luz no fim do túnel. No entanto, Deus tem planos bons para cada um de nós, e precisamos confiar que Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Quando colocamos nossa esperança e confiança em Deus, encontramos a força para enfrentar qualquer desafio. Que possamos sempre lembrar das promessas de Deus, buscar sua presença em oração e agradecer por suas bênçãos. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao sétimo hábito que afasta as bênçãos de Deus de sua vida: o hábito de não orar ou orar pouco e não louvar a Deus. A oração e o louvor são expressões de nossa fé, nosso amor e nossa dependência de Deus. Quando negligenciamos essas práticas, estamos fechando as portas para o poder e as bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós. É através da oração que comunicamos nossos pensamentos, nossos medos, nossas esperanças e nossos agradecimentos ao nosso Pai Celestial. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, somos instruídos: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração nos mantém conectados a Deus, nos dá força em tempos de fraqueza
e nos guia em tempos de incerteza. Muitas vezes, podemos cair na armadilha de pensar que a oração é apenas para momentos de crise ou necessidade. No entanto, a oração deve ser uma prática constante em nossas vidas. Ela não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos transforma. Em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, somos encorajados a apresentar nossos pedidos a Deus com ação de graças. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz que vem através da oração é uma bênção incomparável. Além da oração, o louvor é uma expressão vital de nossa devoção a Deus. Louvar a Deus é reconhecer sua grandeza, sua bondade e seu amor por nós. É declarar com nossas palavras e nossas ações que Ele é digno de toda honra e toda glória. Em Salmos, capítulo 150, versículo 6, lemos: Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia! O louvor nos eleva acima de nossas circunstâncias e nos coloca em uma posição de gratidão e adoração. Irmãos, vimos como certos comportamentos e atitudes podem criar barreiras entre nós e Deus e assim bloquear nossas bênçãos. Quero encorajá-los a refletir sobre esses hábitos e a tomar medidas para removê-los de suas vidas. Perdoe, não alimente seu rancor. Fortaleça sua fé e não dê espaço para a dúvida. Seja obediente aos ensinamentos de Deus e ande sempre por seu caminho. Seja humilde e dependente de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo. Dê graças em todas as circunstâncias. Tenha um coração grato. Tenha bom ânimo e esperança. Finalmente, ore e louve a Deus todos os dias. Permita que Deus trabalhe em seu coração e transforme suas atitudes para que você possa experimentar a plenitude das suas bênçãos. E agora, já no clima de orar e louvar a Deus, vamos nos unir em oração, pedindo a Deus que nos ajude a remover essas barreiras e a viver conforme sua vontade. Orem comigo. Pai Celestial, eu te louvo e agradeço pela tua infinita bondade, misericórdia e amor. Venho a ti em humildade, reconhecendo minhas falhas e pedindo tua ajuda para superar os hábitos que bloqueiam as bênçãos que desejas derramar sobre mim. Deus, perdoa-me por todas as vezes que fui obstáculo para minhas próprias bênçãos. Ajuda-me a reconhecer meus erros, a corrigir meu caminho e a alinhar minha vida com tua vontade. Senhor, como um jardineiro cuida de seu jardim, ajuda-me a cuidar da minha vida espiritual. Remove de meu coração todas as atitudes negativas e hábitos que impedem o acontecimento das tuas bênçãos. Que eu possa nutrir minha fé com tua palavra e oração, sempre buscando tua orientação. Pai, ensina-me a perdoar como tu me perdoaste. Liberta-me do rancor e da amargura que aprisionam minha alma. Ajuda-me a estender a graça e o perdão aos outros, assim como recebo de ti. Fortalece minha fé, Senhor. Ajuda-me a confiar em ti, mesmo quando as dúvidas me cercam. Que eu possa sempre lembrar que tu estás comigo, guiando-me e sustentando-me em todos os momentos. Pai, dá-me um coração obediente, que eu possa seguir teus mandamentos com alegria e dedicação, sabendo que tua vontade é sempre para meu bem. Afasta-me da desobediência e do desvio do teu caminho. Ajuda-me a vencer o orgulho e a autossuficiência. Dá-me um espírito humilde, que reconheça minha total dependência de ti. Que eu possa sempre buscar tua sabedoria e força em todas as áreas da minha vida. Pai, enche meu coração de gratidão. Ajuda-me a ver e a agradecer por todas as tuas bênçãos, grandes e pequenas. Que eu possa cultivar um espírito de gratidão diariamente, reconhecendo tua mão em tudo que recebo. Renova minha esperança e afasta de mim o desânimo, meu Deus.
que eu possa sempre confiar em Teu plano e propósito para a minha vida, sabendo que Tu és fiel para cumprir Tuas promessas. Eu Te agradeço, Pai, por tudo que tem feito em minha vida e pelas bênçãos que virão. Peço tudo isso em nome de Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva um Amém nos comentários abaixo para manifestar sua fé e esperança. Por favor, dê um like e compartilhe este vídeo com aqueles que você ama, para que a luz da Palavra de Deus possa alcançar e abençoar essas pessoas. Lembre-se, você é abençoado para ser bênção. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos que vão acalmar seu coração. E se você quer conhecer mais ensinamentos e fortalecer ainda mais sua fé, clique neste vídeo aparecendo na sua tela agora. Clique nele agora e seja mais motivado e inspirado pela Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família.